Eu queria falar só um minutinho antes dele. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Deus de toda grandeza. Só o Senhor faz obras maravilhosas, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Só Deus. o Senhor faz grandeza. Irmãos, eu não sei se vocês lembram, ano passado, que eu pedi as orações para ele, que ele fazer uma cirurgia na cabeça. Alguém está lembrado? Todo mundo? Amém. Que ele estava passando por um processo muito difícil naquela época, ele quase entre vida e morte, né? E eu, mas a Nayara fez uma campanha em casa de oração por ele, e vim aqui na frente pedir para ele, para os irmãos orar para ele, para que desse tudo certo na cirurgia, que os médicos fossem a mão de Deus ali com ele, né? E eu, na hora que eu lembro que eu falei assim, que ele ia vir aqui agradecer, porque eu sabia que ele ia se curar. Porque eu pedi para ele. Aleluia, Jesus. Quando ele ficou doente, eu achei muito ruim. Porque eu imaginei a idade do meu filho. E pedi para Deus por ele. Porém, eu fiquei medo de madrugada e eu falei, aí Deus amou por ele. Eu acho que agradeço. Aleluia, Deus. Poderoso. Glória a Jesus. Salve de Israel. Meu nome é Mike, tenho 26 anos. Como ela falou, hoje eu estou mais em fato de agradecimento a todos vocês que, sem nem me conhecer, sem nem saber quem eu era, mesmo assim tiraram o tempo de vocês ir para estar honrando, para estar pedindo, mas foi vencido 76 dias de internação, 20 dias de UTI, 14 dias em coma, desentubado, entubado por várias vezes. Foi um processo muito difícil. Mas hoje, e mesmo que passou, vai fazer 1 ano e 6 meses, tem bastante tempo. Desde quando eu saí, minha tia falava para mim, mãe, e tal, pedi lá na igreja e tal, eu sempre falava para ela, né, não, tia, eu vou. E acaba que a gente esquece o que passou, né? A gente vai no dia a dia, na correria. Eu fiz vários meses de fisioterapia, então assim, o meu processo de adaptação de novo, meu renascimento, né? Eu tenho isso como eu renasci. Porque só eu sei que eu passei, que eu vivi, mas que todo mundo me acompanhou, quem estava lá era eu. Então hoje eu acredito assim, que foi um renascimento. E tem umas 3 semanas para cá, eu vim perdendo noite de sono. Meu Deus. De coisas que nunca aconteceu comigo. Deus falando comigo. Você precisa ir lá, você precisa ir. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sabia aonde e aonde. Deus, aonde eu tenho que ir, aonde que eu tenho que ir. E foi aí que eu tenho um amigo meu que é pastor e ele conversa muito comigo no WhatsApp. Tem muitos anos que eu conheci ele. Eu falei para ele, eu preciso saber o que é essa cobrança que Deus está me dando. Que eu não entendo disso. Eu ia na igreja, às vezes com a minha mãe, um domingo sim, outro não. Eu sempre fui da casa cristã, mas não batizado, não frequente na igreja, aquela coisa, sabe? Mas de um certo dia para cá, Deus tem me cobrado muito mais. Eu tenho sonhado com a minha cirurgia, eu tenho sonhado com meus momentos de pavores, de medo, de achar que seria o meu último dia. E muito estranho. E ele falou assim, você precisa lembrar o que foi feito na sua vida. Você precisa lembrar e buscar o que fizeram na sua vida. Primeiramente, você está vivo por causa de quem? E eu fui lembrando, ligando as coisas na outra. Um certo dia, minha esposa chegou em casa e falei para ela assim, eu preciso ir na igreja da minha tia. Eu fiquei lembrando dela a tarde inteira. E eu nem sabia onde que era, eu só lembrava que ela tinha me chamado quando eu saí do hospital. E eu acho que é por isso que me trouxe aqui hoje, para agradecer a cada um de vocês. Eu venci. Amém, não diz. Eu tive um tumor cerebral, no meu caso era 92% de chance de morte, 5% de chance de ficar em coma vegetando em casa e 2% de vida. Minha adaptação pela medicina
ela seria de 2 a 6 anos. Com 6 meses eu estava com 90%. Então, hoje eu vou no hospital do câncer, eu faço meu acompanhamento, eu faço 5 anos meu tratamento, não foi preciso de quimioterapia, de radioterapia. Os médicos me chamam lá para me estudar, porque eu sou um cara. Aleluia, Jesus. Então, Aleluia, Jesus. eles me chamam lá para perguntar no meu dia a dia o que aconteceu, tudo de diferente que acontece no meu corpo, alguma coisa, eles me chamam para me estudar. Minha biópsia já foi encaminhada para os 3 maiores hospitais do Brasil: Ribeirão Preto, Uberlândia e Goiânia. Ela está nos Estados Unidos agora, ultimamente. Eu acho que eu vou ter um retorno dela só daqui 4, 3 meses ainda. Então, a minha biópsia é inconclusiva, ela não é nem maligna nem benigna. Ele é literalmente, eles não sabem me explicar como causou e como acabou. Então é só para agradecer a vocês que oraram por mim e que eu estou bem. Jesus. Glória a Deus. Grande Jesus. Grande Jesus. Meu Deus. Meu Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, Senhor, Jesus. E ora, nossa. Aleluia, por parte de Deus, Senhor. Jesus é maravilhoso. Sem palavras, irmãos. Sem palavras. Não há nem o que falar, mas só milagre do Senhor. Amém? Pode ter certeza que Deus ele tem um grande amor, né? Uma grande obra para realizar na sua vida e com certeza através da sua vida. Porque nos dias de hoje, a fé, ela anda muito abalada, né? Devido a muita coisa que está acontecendo. Então eu acredito que Deus ele faz essas obras para mostrar o amor dele pela nossa vida, para que você seja um canal de edificação de fé na vida de todas as pessoas que compartilhar isso. Você pode ter certeza. Amém? Deus possa continuar te abençoando poderosamente. Amém, meu querido? Cada dia, né, irmã senhora? Deus é fiel. A sua esposa, qual é o nome da senhora? Meu Deus, a senhora também, que eu creio que foi momentos assim de muita tensão e muita pressão, né? Mas Deus Eu conheci ela no meu primeiro dia de internação. Ela foi minha primeira enfermeira. Meu Deus! Que mistério, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, hein, varão? Glória a Deus, né? Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente mesmo. Amém? E queria falar para os pedir para os irmãos abrir comigo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Quero falar um pouco com os irmãos, uma graça mesmo, irmãos, sobre intercessão. E nosso assunto hoje é esse, intercessão. Eu acredito que foi tudo assim, providencial. Essa semana Deus ele tem falado comigo sobre isso. E Cleiton abriu o culto com essa palavra de oração. Na quinta-feira, Deus vai testificando, né? O varão deu esse testemunho poderoso. E eu creio que Deus ele. 1 Timóteo, capítulo 2. Glória a Deus. Glória ao Santo do Senhor, Deus de grandeza. Glória a Deus. Senhor, no nome de Jesus, antes de lermos a Tua palavra,
Nós oramos diante do Senhor, porque só misericórdia, misericórdia, misericórdia mesmo, Pai. Senhor Jesus, nos cobre com teu sangue. Muito obrigado, meu Pai, por essa obra maravilhosa que o Senhor fez na vida do Mike e na vida da família dele, meu Senhor. Que o Senhor venha continuar abençoando a vida dele, da família, da esposa. E que o Senhor receba, meu Deus, nosso louvor diante do Senhor. Que o Senhor possa abrir, meu Deus, nosso entendimento. Porque, sinceramente, meu Pai, nós não temos condição de nós mesmos. Tem misericórdia, continua, meu Deus, edificar a nossa fé, edificar a nossa esperança, meu Deus, edificar a nossa confiança no Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. O Senhor não é por justiça própria, meu Deus, é só por Cristo mesmo, Senhor. Então nós estamos aqui clamando diante do Senhor, e Senhor, eu creio, meu Pai, que o Senhor ama a tua igreja, meu Pai. Eu creio, meu Deus, que Senhor, a alma do homem, Senhor, é muito importante para o Senhor, e o Senhor, meu Deus, derramou sangue, meu Senhor, para nos comprar. Então, continua, meu Deus, continua a tua obra que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1, a Bíblia, ela diz assim: antes de tudo, pois, exorto ou encorajo que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós sabemos que a gente está vivendo assim dias de muito aperto, dias de muito apuro, dias de muita aflição. Quantidade de pessoas, né, que tem pedido orações, intercessão. Muita gente mesmo. E essa semana eu estava vendo o noticiário e a gente percebe que triplicou, a escala aumentou demais em relação à morte pela pandemia ao qual nós estamos enfrentando nesse momento que a gente está vivendo como nação, como planeta, como humanidade. E morreram mais ou menos por dia de 700 a 800 pessoas aqui no Brasil, segundo aquilo que são os órgãos de saúde. Muita gente morrendo. E eu recebi um vídeo de um canal que eu sou inscrito nele, é um irmão que ele é cristão e ele estuda uns assuntos mais escatológicos, né, acerca da questão da nova ordem mundial e por aí vai. E nesse vídeo ele mostrou alguns documentários de alguns cientistas que estão descobrindo que esse vírus afeta até a nossa parte neurológica. E ontem, eu amadurecendo a ideia, conversando primeiramente com o Elci, gênero da Reinalda, ele falou assim: cara, você não sabe que ele falou de 2 relatos de 2 pessoas que morreram por esse vírus
por insuficiência renal. Ou seja, o vírus ele não só ataca o pulmão, os neurônios, mas também dá insuficiência renal, dependendo do quadro do paciente, dependendo do paciente. E daí o que acontece? Veio uma enfermeira que é cliente da Ana Carolina, ontem à noite, fazer a unha, e a gente conversando sobre isso, eu quis investigar mais um pouco, né, apurar mais um pouco, o que é mito, o que não é mito, o que é realidade, o que não é. Ela falou assim, não, realmente. E esse vírus ele só tem 4 meses de existência, né, ou de descoberta. Então é um vírus muito novo. Então, à medida que os casos vão acontecendo no mundo inteiro, é que se vai estudando as pessoas que foram curadas e as pessoas que faleceram, e que vai se descobrindo até quando esse vírus afeta. Ela falou assim, olha, não somente ele pode afetar os rins, como o pulmão, como a questão neurológica, mas a ciência está descobrindo, a medicina, pelos estudos, que ele pode atingir até mesmo a visão, os olhos. Então a gente está no meio de uma arma biológica. Até pessoas que não conhecem a Deus ou não têm nenhum contato com as coisas espirituais estão percebendo que o mundo está superlotado. E está percebendo que na teoria natural, isso é uma ação da própria natureza para que haja um equilíbrio. Só que a gente sabe que não é isso, né? Necessariamente. Sabe que essa questão de uma extinção global, da questão de redução populacional, faz parte de um sistema que nós percebemos, que nós estamos ouvindo isso já há décadas e que está acontecendo nos nossos dias hoje. Então existe uma agenda global acontecendo nesse exato momento. Muita gente está morrendo e muita gente vai morrer. Infelizmente. Amém? Se não for a nossa intercessão. Eu quero chegar lá. Amém, queridos? E mediante a isso, a gente percebe que o globo está entrando em um colapso econômico. Muita gente está ficando desempregada. Muita gente ou muitas empresas estão tendo que fechar suas portas por não ter condições de manter a empresa nesse momento de crise. E a gente sabe que o reflexo da economia global não é nem 10% daquilo que vai refletir no decorrer do desenrolar dessa pandemia, dessa enfermidade que a gente está enfrentando. Então isso vai mexer com toda a estrutura, queridos. Uma coisa que veio realmente para... Amém? Amém. E eu conversando com essa enfermeira, eu falei assim, a gente tem que orar, a gente tem que interceder. Ela falou assim, ela me chama de seu Will, né, Bica? Ela falou, seu Will, deixa eu te falar uma coisa. Uma vacina, para ela ser desenvolvida no natural, ela é 10 anos, porque existe todo um processo. Primeiro vai se testando em animais, depois testa de novo, faz novos testes, para depois ela ser efetiva e ser distribuída na humanidade. Eles estão com uma estimativa de 2 anos a 2 anos e meio para poder liberar uma vacina depois de descoberta da questão. E a questão não é só a pandemia. Porque se a gente for fazer o cálculo, a cada 4 segundos, melhor dizendo, morre uma criança de fome no mundo. Então entra a questão da pandemia, a questão da fome, a questão de outras enfermidades, né, como essa que graças a Deus te livrou, né, mas que é uma realidade da nossa vida, né? A irmã ali é enfermeira e ela lida com essa realidade, eu acredito assim, né, de frente, sabe falar disso muito melhor que eu. Então existe uma urgência, e a razão de eu estar compartilhando isso com a igreja é que a nossa espiritualidade ela não pode ser alienada da realidade. Porque ser espiritual, ou nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então Jesus ele tinha a sua espiritualidade, mas a espiritualidade de Jesus era para atender o pobre. A espiritualidade de Jesus era para curar os enfermos. A espiritualidade de Jesus era para libertar os oprimidos do diabo. Então uma espiritualidade que é alienada daquilo que acontece na nossa realidade, ela não tem valor algum, como missão evangélica da igreja. Por exemplo, se a irmã Simone não traz o exemplo do Mike, a realidade da situação que ele estava vivendo, ou se a igreja fosse indiferente, não intercedesse,
a nossa missão como igreja ficar não cumprida. Deus iria curar de toda forma, porque Deus é Deus e Deus não precisa. Amém, queridos? Mas o importante foi o quê? Que Deus se apresentou para ele através de uma oração da sua igreja. E isso muda totalmente o quadro da situação. Amém? Então existe uma necessidade, um chamado de Deus no nosso coração, queridos, que é em relação à intercessão. Eu sei que os irmãos já oram, eu só quero reforçar isso. Nós temos que interceder pelos todos os homens, pelas nações. Se você talvez está fraco na intercessão, quero te encorajar essa noite. Não é tempo de enfraquecer. Continua intercedendo. Por quê? Porque por mais desafiador que seja o quadro, né? Por maior que seja a impossibilidade mostrada à humanidade, a gente tem que entender que nós temos um Deus que é muito maior e que é muito mais poderoso. A solução, aleluia, está no coração do crente e de todos aqueles que conhecem a Deus. Eu estive compartilhando a palavra essa sexta-feira num lugar e de repente eu falei assim, irmãos, a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. A igreja é o farol. É aonde, independente qual seja a crise, independente qual seja o desafio, independente qual seja a impossibilidade que acontece no mundo, aleluias, no planeta, a igreja é a única que tem a solução, a resposta para conceder a saída, o escape. Amém, meus filhos? Então nós estamos falando de um Deus poderoso. Nós estamos falando de um Deus que ele é criador dos céus e da terra. Um Deus que faz obras tão fantásticas, usando de novo o exemplo do Mike, que até a medicina chega em um caso inconclusivo. Aleluia! Porque Deus é Deus soberano. Eu conversando com a ela, eu falei assim, sua tia Silvia, seguramente se ela deve ter morrido de câncer. Está viva até hoje. Por quê? Porque Deus é Deus, Ele é Senhor dos senhores, Ele é poderoso para fazer tudo. Então a nossa fé nesses dias, ela tem que ser uma confiança mais alicerçada naquilo que é a realidade de Deus que nós cremos. Amém, queridos? E para isso a gente tem que interceder. E Paulo está falando, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer maior instrução, ele falando para Timóteo, essa carta é uma carta pastoral, ele está falando assim, olha, a primeira coisa que deve estar fundamentada, alicerçada dentro do seu coração, é essa necessidade que a igreja tem de praticar a intercessão em favor de todos os homens. Amém, queridos? Mas, irmão Wilton, nós estamos orando e a coisa está feia. Queridos, se não houvesse oração, a coisa ia estar totalmente perdida. Amém, meus irmãos? Então, o equilíbrio que há, os livramentos que existem, são de pessoas que estão orando no mundo todo, intercedendo em favor das nações. Amém? Eu conversando esse dia para trás com o pastor Paulo, eu falei assim, rapaz, você lembra tanto que quando surgiu a pandemia, o povo falou, vai morrer tanto até março, vai morrer mais tanto até maio, e não sei o que tem, e falando aquele tanto de prognóstico, a igreja se uniu em oração, no Brasil todo, pelo menos. Né? E muita gente pregando sobre isso, arrependimento, intercessão, e de repente a gente recebeu de certa forma um livramento, mas nós ainda estamos em guerra. Amém, queridos? Vencer uma guerra é vencer uma sucessão de batalhas. A guerra ainda não acabou, então não é momento de abaixar a nossa guarda. Vamos para cima, vamos para frente, acreditando que Deus é conosco. Amém? Então há uma necessidade de intercessão, queridos, uma necessidade de rogar ao Senhor. E a palavra interceder, ela significa várias coisas. Significa, vem do latim, né, a nossa palavra comumente falada, significa ficar entre, né? A sua raiz significa entre e ceder, passar, ou seja, significa apelar em favor de alguém. Amém? Apelar em favor de alguém. A palavra também significa solicitar, fazer intercessão, uma petição, uma súplica,
Ou de uma maneira mais popular ou simplificada, interceder não é nada mais do que colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa como se for a sua própria. Amém, queridos? É a gente comprar a briga do outro. É a gente se colocar na posição, na brecha. Quando eu digo posição, é se colocar na brecha em favor daquele que não tem condições de clamar. Lembra da parábola do bom samaritano? Aquele cara não tinha condições de se ajudar a si mesmo. Era necessário alguém se colocar na brecha e ajudar aquele camarada, porque a Bíblia diz que ele estava meio morto, ele não tinha condição de orar, ele estava inconsciente. Ele não tinha condições de pedir socorro, porque ele estava inconsciente. Ele não tinha condição de ir até uma estalagem, até um hospital, porque ele estava inconsciente depois de um espancamento. Até que passou alguém que foi o bom samaritano, olhou a situação dele, colocou ele nos ombros, levou ele para uma estalagem, pagou a diária dele e falou: senhora, tudo que ele precisar para curar suas feridas, quando eu voltar, eu acerto com essa estalagem. Ou seja, ele intercedeu por aquela pessoa. Ele se colocou no lugar daquela pessoa que estava precisando de um socorro. Por quê? Porque a maior expressão de misericórdia e de compaixão é nós intercedermos. É nos colocarmos na brecha como a guerra fosse nossa. Amém, queridos? Por quê, queridos? Porque muitas das vezes a gente é muito assim ativo para a nossa própria guerra. Amém? Não pega isso como uma palavra negativa, não. Amém? Porque quando a guerra é nossa, a gente não tem dificuldade de jejuar, de orar e tudo, mas quando é uma guerra de outra, a gente vai levando como uma coisa. Maria, não, queridos. Interceder é se colocar na brecha como se aquela fosse a nossa necessidade. Não é isso, mas a senhora acordou na madrugada, né? Chorou, fez. Amém, queridos? Então, se colocar na brecha, a gente se colocar nessa posição. Não estou falando que você não está nesse posicionamento, mas se você estiver, continue, você está no caminho certo. Amém? Porque isso é misericórdia. Quando a gente olha para a palavra de Deus, que a Bíblia diz assim, que o segundo mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia está dizendo que, olha, faça pelo seu próximo aquilo que você faria por você, na mesma intensidade. E em se tratando de oração é a mesma coisa, querido. Amém? É a mesma coisa. Interceder-se é colocar no lugar do outro e pleitear a sua casa como se fosse a sua própria. É estar entre Deus e os homens a favor destes, tomando o seu lugar e sentindo a sua necessidade de tal maneira que luta em oração até a vitória na vida daquele por quem intercede. Amém, meus queridos? Então não é uma batalha que a gente inconclui, não. A gente tem que começar a guerra e ir até o final. Querido, se eu estou orando, se eu estou intercedendo por alguém, e a luta da pessoa, por exemplo, é uma enfermidade, é um emprego, queridos, o que a Bíblia está dizendo é que a gente tem que se colocar como se nós estivéssemos enfermos, ou como se nós estivéssemos desempregados, até o ponto de nós ouvirmos que a porta abriu naquele que precisava de emprego, e que aquele que estava enfermo ele fosse curado. É interceder com intensidade. Amém, meus irmãos? Então isso é intercessão. Diga intercessão. É lutar em oração. Até a vitória na vida daquele por quem a gente está intercedendo. Amém? Mas o Uberlândia, queridos, eu estou assustado, de certa maneira. Amém? Hoje eu dei um balão no Uberlândia e eu falei assim, cara, mas que coisa, né? Os caras assim, tudo juntaram com o TEC, todo mundo tal. E eu falei, gente, mas beleza, aqui no Uberlândia não está morrendo tanta gente, mas a gente está morrendo, cara. Será que a gente está tão insensível assim que, peraí, não está acontecendo aqui, então se explode o resto. Amém, meus irmãos? Então não, a gente tem que interceder. A ameaça estava aqui, né, contra o Uberlândia. A gente não estava naquele fervor, é continuar nesse fervor. Orando e buscando. Porque tem muitos lugares que as pessoas não têm recebido esse refrigério, essa oportunidade que a gente está tendo. Amém, queridos? Amém? Amém? Então isso é interceder. A intercessão, queridos, ela é algo assim que faz parte da natureza
cristã. Por exemplo, a gente tem um exemplo da oração, na oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. Mateus capítulo 6, 9 ao 13, fala da oração do Pai Nosso. E se a gente for analisar esse modelo de oração, é um modelo que Jesus apresentou que é totalmente intercessório. O Pai é de quem? Nosso. Então, se a gente orar essa oração, Pai meu, que faz nem sentido, né? Antes da gente conhecer o Senhor, a gente já orava o Pai Nosso. Amém? Então, Jesus está me ensinando que a oração, ela tem uma natureza intercessória. A vitória do próximo é sua. Amém, meus irmãos? Então, a nossa vitória é coletiva. A gente é um só, querido. A gente não pode pensar de maneira individual. Amém? O reino de Deus, ele não é individual, ele é nosso. O Pai é nosso, né? E não só o Pai é nosso, mas venha a nós o teu reino. O pão é nosso. O perdão não é para minhas ofensas, é para nossa ofensa. O pedido de não cair em tentação não é só para mim, mas o não cair em tentação e o livramento do mal é para nós. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra mal ali é maligno, é o diabo. Amém? Ali está, no grego, a palavra ela significa uma pessoa, um personagem. Ali Jesus está falando assim, olha, vocês têm que orar uns dos outros para que vocês se cumpram de oração, intercessão, para que vocês sejam livrados do maligno. Amém? Do diabo. Satanás é o nosso adversário que anda ao nosso redor. Porque quem, queridos, canta e quem se alegra com a destruição humana é só Satanás. Amém, queridos? É só ele. A gente tem que tirar isso dele. Amém? Ele não é digno disso. Amém, queridos? Ele não merece isso. Ele tem que se colocar no lugar dele que é debaixo dos pés do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a natureza da oração, ela é intercessória. E não só a natureza da oração. A própria obra de Jesus é intercessória. Querido, Jesus, ele é perfeito. E perfeito não só no sentido de maduro ou plenamente maduro, mas no sentido de ausência completa e total de defeito, porque ele é Deus. Ele não precisava morrer na cruz, ele não precisava se tornar homem. Ele não precisava deixar a sua glória e habitar com os homens, suportar as aflições e as necessidades dos homens. Por que ele fez isso, queridos? A Bíblia diz em Isaías 53:12 que foi por amor a mim, amor a você. Foi para interceder por cada um de nós. Isaías 53:12 diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Por quando determinou a sua alma na morte, foi contado com transgressores. Mas ele levou sobre si o seu pecado? Não, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então por que ele morreu? Ele morreu por cada um de nós, amém? Amém, queridos? Amém. Ele morreu por cada um de nós. Na obra que ele fez, na obra que ele continua a realizar. Romanos 8:34 diz assim: quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Espírito Santo é intercessor. A Bíblia diz em Romanos 8:26: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a gente vê que a natureza da Trindade, a natureza de Deus é intercessória. Glória a Deus. Amém, queridos? É intercessória. Agora no Antigo Testamento a gente tem mais exemplos de intercessão. Por exemplo, em Jó capítulo 1, versículo 4 e 5, a Bíblia diz que Jó constantemente intercedia pelos seus filhos. E Êxodo capítulo 32, do 11 ao 14, a Bíblia diz que Moisés ele intercedeu pelo povo de Israel quando Deus havia anunciado uma consequência grave sobre aquilo que o povo de Israel havia cometido diante da face do Senhor.
A Bíblia também diz, no tempo da restauração de Israel, Neemias, em Neemias 1, do 4 ao 11, intercedeu por Israel para que Deus pudesse restaurar a nação de Israel. Amém, queridos? No Novo Testamento a gente tem a intercessão do Senhor Jesus pelos seus discípulos de todos os tempos, João capítulo 17. A intercessão do Espírito Santo, Romanos 8, 26. E a intercessão da igreja por Pedro. Eu quero que os irmãos abram comigo nesse texto que é importante, amém? Atos capítulo de número 12, versículo 3 ao 5. Olha só o quão grande é a misericórdia do Senhor. A pergunta hoje é: por que talvez você parou de interceder pela sua família? Por que você parou de interceder pela nação? Amém? Mas Deus quer nos despertar para que a gente volte. Atos 12, 3 ao 5. Oh, glória! Nada é impossível para Deus. Como o nosso irmão Mike, amém, queridos? Aqui, queridos, Deus, Ele opera. Amém? Ainda. Deus, Ele opera. Amém? Como já operou na vida dos irmãos. Amém? Todos. Eu tenho certeza que todos tiveram experiência com intercessão, com oração. E é um tempo de a gente continuar intercedendo. Olha só. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. E eram ungidos os pães asmos. Pedro já estava sentenciado à morte. Deixa eu só falar o contexto antes de a gente continuar lendo. Herodes tinha mandado no tempo de festa prender os líderes, do cristianismo na época, principais, que eram Pedro e Tiago. Mandou degolar Tiago e viu que isso agradou a multidão, porque a multidão era constituída de saduceus, de fariseus, seitas judaicas que não acreditavam no Cristo e nem no cristianismo. Então ele viu que aquilo alegrou o povo, e para levantar sua moral diante do povo, porque ele era um rei, ele era um político, o que ele fez? Ele mandou prender Pedro para poder matar Pedro diante da multidão. E a Bíblia diz o seguinte: tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados. Olha só, cada uma para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, tinham 16 soldados guardando Pedro, e Pedro ele estava preso em grilhões dentro de um presídio. Mesmo se alguém tentasse libertar Pedro, amigos de Pedro, alguém da igreja, alguém que gostasse de Pedro, não ia conseguir. Porque essa guarda é uma guarda que era treinada. 16 soldados treinados, guerreiros, guardando Pedro dentro da prisão, e Pedro com algemas. Algemas naquele tempo ela era tanto nos braços quanto nos pés. E amarrada numa barra de ferro, ou numa pedra que tinha, numa argola que eles prendiam numa rocha, ou em alguma cavidade dura, para que a pessoa não pudesse arrebentar. Então era impossível diante dos homens Pedro continuar vivo. A sentença de morte estava sobre a vida de Pedro. É aquela situação que a gente olha e fala assim: não tem mais solução, não tem mais jeito, agora é só a morte. Aquela situação que a gente é desafiado, aquela situação que bate diante de nós e a gente olha assim: não há como haver uma restauração. E eu quero te dizer aqui essa noite algo assim, muito simples, que você já sabe: não pode haver restauração para o homem, mas para Deus tem. Aleluia. Porque o que para Deus, para os homens é impossível, para Deus é possível. Aleluia. É que muitas vezes a gente não entende como. O anjo veio anunciar a Maria que ela ficaria grávida. E ela olha e fala assim: mas como vai ser isso? Eu não sou casado, eu sou noiva, eu sou virgem, eu nunca tive relação com homem. Como que vai ser isso? E a questão não é como, aleluia. A questão é nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. E existe uma palavra de Deus para cada situação que a gente enfrenta. No meio daquele quadro, Maria fala: mas como vai ser isso? E o anjo fala assim: deixa eu te falar uma coisa, vai ser assim. O Espírito Santo vai descer sobre ti, e a sombra do Onipotente te encobrirá, e vai gerar algo dentro de você. O que ele estava falando?
Maria se lembra do Espírito Santo pairando sobre a face das águas? Lembra. O que existia? Não existia nada. Era um caos. Era tudo escuro, uma porção rochosa e água flutuando. Aleluia. Tinha possibilidade de Deus criar tudo isso que você vê, estrelas, sol, constelação, rio, mares. Não tinha. Mas o Espírito Santo estava ali criando, não estava? Estava. Pois é, o poder criativo do Senhor vai vir sobre você e as coisas vão começar a acontecer. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Então, para Deus, nada é impossível. Não é impossível para Deus. É impossível para os homens repreender o corona. É impossível para os homens repreender a fome. É impossível para os homens trazer uma solução. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. E eu quero que a sua fé essa noite não esteja na ciência, não esteja na medicina, respeitando tudo, a profissão, nem respeitando a formação de cada um. Mas eu quero que a sua confiança essa noite esteja única e exclusivamente no poder de Deus. Porque quando Paulo ele pregava, ele falava assim: olha, a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria, de conhecimento humano. Paulo ele era um cara que ele era poliglota, ele falava pelo menos 3 línguas, ele falava o latim, ele falava o grego, ele falava o hebraico, ele falava o aramaico, 4 línguas. Paulo era um cara que tinha estudado aos pés de Gamaliel, que tinha sido um aluno do grande filósofo Aristóteles, ou seja, era um camarada muito inteligente, era um camarada com uma sabedoria humana, ele tinha argumento, era conhecedor da lei de uma maneira tremenda. Mas Paulo falou assim: olha, eu não quero que a fé de vocês esteja estabelecida em conhecimento humano, então não vou pregar judaísmo, eu não vou pregar filosofia, eu vou pregar o poder de Deus, aleluia, que se manifestou em Cristo, porque Cristo morreu, mas Ele ressuscitou no mesmo corpo, e o corpo dele foi transformado em um corpo de glória, e Ele habitou conosco e apareceu por espaço de 50 dias, e muita gente, mais de 500 irmãos, viu Cristo ressurreto, e eu quero que você acredite nesse poder. E qual é esse poder? O poder do Espírito Santo está sobre nós. Então não é uma questão de uma possibilidade humana, é uma questão de uma possibilidade de Deus. Deus, eu não tenho possibilidade, e eu vejo que essa pessoa não tem possibilidade, mas eu não estou com a fé em mim, eu estou com a fé nessa pessoa, nessa circunstância. A minha fé está no Senhor, eu estou intercedendo, crendo que o Senhor pode. Pedro estava preso, era uma sentença de morte, mas olha só o que a Bíblia diz, querido: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Glória a Jesus. A igreja estava orando: Senhor, manda um anjo, Senhor, liberta Pedro, liberta Pedro. Deus dos céus, ouvindo a intercessão da igreja: liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. É impossível, não tem mais o que se fazer, sentença de morte. E a Bíblia diz, queridos, que Deus mandou um anjo dentro daquela prisão, de maneira que Pedro não sabia se era visão, se era realidade. Imagino que Pedro estava tão já, como se diz, desesperançado da própria vida, que quando ele viu um anjo, ele falou: não, acho que isso é coisa do meu coração, mas não era. A resposta da oração de uma igreja que clamava incessantemente pela vida de Pedro. Amém, queridos? E quantos Pedros? Amém? Quantas impossibilidades? Está na hora de nós exercermos a nossa fé, que o justo viverá da fé. Nós não andamos por vista, nós não andamos por vista, nós andamos por fé na palavra de Deus. Por isso, qual é o incentivo de Paulo? Olha só: antes de tudo, pois exorto, encorajo que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ação de graças. Vamos orar mais, amém, queridos? Com mais fé, com mais intensidade, deixar Deus ele operar tudo aquilo que Ele tem para operar. Eu tenho certeza absoluta
Queridos, que Deus ele tem ouvido a nossa oração. Não sei com quem eu conversava há um tempo atrás, eu falei assim, eu conversei com várias pessoas, eu falei, mas igreja, tudo bem, mas tem muita gente orando. Amém? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Vai se levantar muito mais. Eu creio, amém, queridos? Eu creio, porque são situações onde o nome de Deus ele vai ser glorificado. Fica de pé no seu lugar. Palavra muito rápida, muito objetiva. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Meu Deus. Não sei qual é a impossibilidade que muitas pessoas têm trago através de você, que você tem percebido, o que Deus tem trago ao seu coração, mas nesse momento eu quero te convidar a estarmos orando, amém? Vamos interceder. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Comece a orar, levante a sua voz. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Oh, Deus poderoso. Oh, Senhor. Misericordioso, Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, querido. Só o Senhor mesmo, meu Deus, por misericórdia, Pai. Sim, Senhor Jesus. Só o Senhor mesmo, meu Deus. Estamos Só o nós, Senhor, Jesus. Só o Senhor, meu Deus. oh Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Senhor Jesus. Misericórdia, Jesus. Possibilidades. Jesus. Oh, Pai querido. Deus, eu quero ser uma coluna de Nós estamos intercessão. Senhor é grande, Jesus. Nós estamos limitados, mas o Senhor é grande, Jesus. Sim, Deus. É grande, Jesus. Oh, Pai Ouve o nosso querido. clamor, Pai, ouve a nossa oração. Nós juntos com o Senhor, meu Deus. Diante do Senhor. Nós estamos louvando o Senhor. Nós Senhor. Orando pelas autoridades, orando pelos enfermos, orando, Deus, pelos estados brasileiros, orando, Deus, pelo planeta, Pai, orando, Senhor, orando. As tuas mãos, Senhor Deus, é capaz, meu Deus, de fortalecer, Jesus. O Senhor, meu Deus, tem providência, Jesus. Chuveiro de providência, Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado. Oh, Pai querido, Pai amado. Oh, Jesus. Só o Senhor mesmo, meu Deus. É o Senhor do mundo, meu Deus. É o Senhor do mundo, meu O Deus. Senhor vai no planeta, o Senhor não tem limites, O Senhor que vai, meu Deus, o Senhor não tem o Senhor que vê, meu Deus, conhecimento, meu Deus, do que as dificuldades, nós não todas as podemos, coisas são Jesus, fáceis para o Senhor. nós não podemos, Todas as coisas são simples para o Senhor, meu Pai. Foge do nosso controle, mas o Senhor visita o planeta, Pai, visita a terra, meu Senhor, tanta gente sofrendo, meu Deus, tantas coisas, meu Deus, são tantos desafios, são tantas aflições, são tantas, sabemos, meu Deus, que o Senhor está fazendo, meu Jesus. Deus, as dificuldades, meu Nós Senhor. clamamos ao Senhor, meu Deus, Nós estamos aqui orando diante do Senhor, intercedendo, clamamos ao Senhor, meu Deus, intercedendo, meu Deus, suplicando, meu Deus, clamando ao Senhor, meu Pai, tenha misericórdia da nossa nação. Misericórdia daquele que não tem força para orar, misericórdia daquele que não tem força para clamar. Tem misericórdia, meu Deus, daquele que está enfermo, meu Pai, daquele que está doente, daquele que está escravizado, meu Senhor, daquele que está, meu Deus, de uma maneira que está opresso, meu Deus, daquele que o Senhor tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia, o Senhor tem misericórdia, mas a igreja está aqui orando, meu Pai, a igreja está aqui orando. Nós oramos, meu Deus, mais uma vez, por todas as pessoas que têm nos pedido oração, todas as pessoas, meu Pai, que têm clamado, meu Deus, têm, Senhor, meu Deus, se incomodado, meu Deus, a igreja, meu Deus, orasse diante do Senhor, nós estamos orando, meu Pai.
possamos orar e buscar o Fiado, meu Senhor. Deus, é um mérito próprio, mas fiado, meu Deus, aquilo que Jesus fez naquela cruz, meu Pai. Nos ajude Só misericórdia, meu Pai. Só misericórdia do Senhor para guardar os profissionais de saúde, meu Deus, estão ali. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, os profissionais de saúde estão ali. Meu Deus, trabalhando, meu Deus, de maneira direta, meu Pai. Correndo risco não somente de, meu Deus, de contrair esse vírus, mas tantos outros tipos de enfermidade lá, os nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos bombeiros, as pessoas que de maneira geral trabalham nos hospitais. Deus tem de misericórdia, Deus, da nossa nação. Pois o Senhor disse que, meu Deus, não é a crítica, meu Pai, mas é sim, meu Deus, a intercessão. Nós estamos orando pelo nosso presidente, nós estamos orando, meu Deus, pelos nossos governadores, nós estamos clamando diante do Senhor, meu Pai, porque existe, meu Deus, um espírito, meu Deus, querendo trazer uma incoerência, meu Deus, uma divisão. Nós estamos clamando diante do Senhor, porque é um reino que se está unido. Um reino, meu Deus, dividido ele não subsiste, meu Pai. Nós estamos clamando diante do Senhor para que o Senhor nos alcance, meu Pai, para que o Senhor, meu Deus, derrame muita sobriedade no equilíbrio, meu Senhor, que o Senhor traga, meu Senhor, uma unidade, meu Senhor, que o Senhor traga uma consolidação. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos orando pelos nossos neurologistas, meu Senhor, nós estamos orando, meu Pai, por aqueles que são, meu Deus, os profissionais da ciência, meu Deus, que estão aí para desenvolver, meu Deus, nós estamos clamando para que o Senhor, meu Deus, determine, meu Pai, a sabedoria, a ciência, meu Deus, que eles possam enxergar, meu Deus, meu Pai, aquilo que ainda não foi descoberto, revela o escondido, meu Pai. Pois a tua palavra diz, meu Deus, clama-me e responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes e ocultas e ousadas. Revela a eles, meu Pai, para que eles possam, meu Deus, ter sobre o Espírito Santo de Deus essa resposta, meu Deus, vinda do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, meu Pai, pelos nossos familiares, orando pelos nossos parentes, meu Senhor, aqueles que, meu Deus, Senhor, estão passando por tantas coisas, meu Senhor, e Senhor, no nome de Jesus, alcança, meu Pai, que o Senhor visite, que o Senhor possa entrar, meu Deus, com a tua providência, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos, meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, pela casa, meu Deus, nossos irmãos, oramos pela igreja, meu Pai, em toda a terra, meu Deus, oramos, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, clamando, meu Pai, pedindo ao Senhor, meu Deus, tem de misericórdia, meu Deus, tem de misericórdia, meu Pai, tem de misericórdia. Estamos orando diante do Senhor, meu Deus, intercedendo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, porque o Senhor nos agracia, nos dá força, meu Deus, para isso. Continua alimentando a nossa fé, meu Deus, e nos condiciona, meu Deus, não para que a gente seja abalado, meu Deus, mas só tapar, meu Deus, aquilo que está acontecendo, para que a gente possa interceder, para que a gente possa orar, para que a gente possa clamar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos orando, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai, assim nós oramos, meu Pai, e agradecemos, meu Senhor, pela tua misericórdia. Glória a Jesus. Meu Deus, agradecemos por essa oportunidade e privilégio. Abençoa, meu Deus, a cada um dos meus irmãos, a cada segurança, livrando de todo mal. Não é agora, Deus Santo nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, tudo você pode. Agindo Deus, o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da palavra de Deus, permaneça em nossos corações, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meu Deus. Meu querido. Você